estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre crônica. Olá, minha intérprete querida Jéssica, tudo bem? Qual que é o sinal de crônica mesmo? Ah, belezinha! Então vamos lá. Ler, interpretar e identificar a finalidade de uma crônica, fazendo o quê? Inferindo o sentido da palavra ou expressão de informação implícita. Também vamos entender como que a crônica se estrutura e identificar a intertextualidade. Coloquei na imagem dois grandes nomes da nossa literatura. Você identifica quem são? Então vou te apresentar. Carlos Drummond de Andrade, né? Será que você já leu algum poema dele? E Raquel de Queiroz. Já ouviu falar dela? Qual será a relação com Drummond? Então, imagina o motivo de os versos do poeta, por que eles continuam sendo amados pelo público e se mantêm atuais há décadas e décadas? Ah, muito bem, exatamente por isso. O poeta faz bodas de esmeralda. Andam as pessoas por aí em badalações. Que dana fulana fez 40 anos de pífia, prosa e 35 anos de crochê. Que o doutor Cicrano já completou bodas de ouro com redondilhas. E outro já tem bodas de diamante com os pareceres jurídicos. E eis que se passaram praticamente em silêncio os 40 anos de poesia do poeta propriamente dito, Carlos Drummond de Andrade. Praticamente em silêncio? Ah, engano! Não se passaram em silêncio, se passaram em mistério. Aquele denso mistério que envolve as entidades, pois que poeta de tal porte não é gente de carne assim como nós? Não, não é gente, é entidade. Em vão nos contam que ele nasceu em Itabira, já neste liviano começo do século, que foi integrante do movimento modernista que, transladado para o Rio, se dedicou ao serviço público, no qual se aposentou como integrante da equipe de Rodrigo, no patrimônio histórico. Que jornalista profissional! E aí, diante dessa apresentação, chegamos à atividade 1. Releia comigo. Aquele denso mistério que envolve as entidades. Pois que poeta de tal porte não é gente de carne assim como nós? Não, não é gente, é entidade. Qual o efeito de sentido do uso da inicial maiúscula nas palavras destacadas? Então, segunda série querida, eu destaquei para vocês, ó, mistério e entidades. Por que essas palavras estão grafadas com a letra inicial maiúscula? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Ok, gabaritar contigo. Então, veja, o efeito de sentido da inicial maiúscula é que vai acontecer da palavra, que era mistério e entidade, um substantivo comum, o que ele vai mudar? Ele vai sofrer uma derivação imprópria, né? E ele vai virar o quê? Um substantivo próprio, grafado com letra maiúscula. Então, ao caso de nomes comuns, né? E o significado da palavra dentro do contexto faz com que eles sejam transformados, né, por essa derivação imprópria. Vamos lembrar que na língua portuguesa nós temos alguns tipos de derivação. Então, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, né, derivação por comparação, e temos a derivação imprópria, que é quando uma palavra muda de classe gramatical. Basicamente deixou de ser um substantivo comum para ser um substantivo próprio. Quando você come a fruta lima, por exemplo, lima está como substantivo comum. Se eu vou à capital, a cidade Lima, que é grafada, né, com L maiúsculo, ele passa a ser um substantivo próprio. Então, é mais ou menos nesse sentido. Neste caso, a letra maiúscula confere, então, um estatuto de particularização. Continuamos a leitura? Escreve crônicas desde 1945, primeiro no Correio da Manhã, agora no Jornal do Brasil. Kiel foi sócio de várias associações profissionais de escritores, que está traduzido e publicado em quase todos os países civilizados do Velho e do Novo Mundo. Tudo isso contam dele, mas é prudente não acreditar só nos que nos contam. As entidades raras que vivem entre os humanos encarnados e que têm às suas ordens o mistério poético, tal um gênio familiar, nem sempre confessam os seus poderes de mágica. Antes se disfarçam em homem comum, de calça e paletó, que anda em veículos públicos e pode até comer em restaurantes e se entregar a vários momentos levianos, na companhia de amigos, mas num instante dado. Não conseguem conter a pressão do mistério que tem a força de uma maré e deixam que se escapem fragmentos, sob a forma de poemas, mas que na verdade são amostras daquela grande força encoberta pelo mistério. Faz agora 40 anos que esse pretenso homem, Carlos, nos deixou receber a primeira comunicação da poesia. Vinha ela sussurrante e discreta. O mistério não é de brados, senhores. Vinha tímida e desarmada. Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, era o primeiro sinal. Daí para diante os sinais não se calaram. Andam pela ionosfera, como ondas de rádio passam pelo céu, feito clarão que momentaneamente se liquidifica. Na atividade 2, olha só, quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, né? Pronuncia-se gauche, escreve-se gauche. Está no poema de Sete Faces, que é uma das composições mais populares do Drummond, né? Publicado em alguma poesia em 1930. Por que estes versos são citados no texto? Que tipo de relação existe entre o poema e a crônica? E quais os seus efeitos? Claro que você faz aí e eu te aguardo aqui.
voltei gabaritar contigo a atividade 2. Claro que você fez aí e eu te aguardava aqui, não é mesmo? Então, olha só, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. Então, por que estes versos são citados no texto e que relação existe entre o poema e a crônica? E quais os seus efeitos? Então, a relação é de intertextualidade. Você lembra o que é a intertextualidade? A intertextualidade é quando um texto está em outro texto, fazendo com isso uma intertextualidade. Aqui nós temos a poesia, né, dentro da crônica. A ideia de que o eu lírico está predestinado e que seu destino foi marcado por um anjo torto, assim nasceu o uso da palavra ghost, que estabelece uma metáfora. Mas qual metáfora, prof? A metáfora de quem é estranho, diferente, esquerdo, torto, né? No sentido aqui, mais propriamente, de diferente. E se relaciona com o próprio poeta, que é Carlos, né? O Carlos Drummond de Andrade. Coloquei até aqui a assinatura dele na iconografia para você conhecer. Então, isso vai produzir o quê? Um efeito de identificação entre o autor e o eu lírico, conferindo o quê? Um caráter autobiográfico ao poema. Na crônica, ele tudo viu, tudo sabe, inclusive sobre si mesmo e seu destino. Continuamos a leitura? Vamos embora? Em palavras belas e singelas, palavras que são a matéria da poesia, e deixam um poema gravado, indelével, e depois segue a sua curva, invisíveis, indetectáveis, até a aparição seguinte. Como se sentirá o poeta ante o assalto da poesia? Criador, intérprete, médium, ou antes sentirá que a poesia é sua essência, as duas naturezas se confundindo, aquilo que é ele mesmo, homem, e aquilo que é ela própria. Ele se sentirá possuído, danado pela poesia, se desligará da poesia, passado o momento da comunicação. Diz que o jubileu dos 40 anos chama-se Bodas de Esmeraldas? Esmeraldas são, contudo, novidades para os outros, não para ele. Esmeraldas e brilhantes de toda espécie de pedras, inclusive aquela pedra negra, que é ferro puro da sua cidade natal. O poeta é o dono de tudo, e não só das pedras. Faz transfigurações e malabarismos com o seu sentimento do mundo. Encontra a noite que dissolve os homens. Fazendeiro do ar, zomba da morte no avião e nos terrenos invioláveis do brejo das almas. Onde as casas dormem bêbadas, planta a sua rosa do povo que, no entanto, jamais será aquela rosa do anúncio. Ele é o decifrador do claro enigma. É o cantador da xícara do vestido, última peça do luxo daquela dona perversa. Os tristes amores do padre que furtou a moça, foi ele que descobriu tudo e viu. Tudo ele sabe. Não falei que tal onda de poesia e como ondas de rádio, levando em música e iluminação por toda a volta do mundo? Acompanhado as curvas do mundo, cortando Equador, trópicos, pelo austral e boreal. Boreal, para quem não lembra, coloquei uma imagem, né, da aurora boreal. E chegamos à atividade 3. Aqui a imagem, então, da Raquel de Queiroz. E eu quero saber o seguinte: o texto que estamos lendo é uma crônica, correto? Então, a pessoa que escreve crônicas é chamada de cronista. Qual é a finalidade, então, desta crônica da querida Raquel de Queiroz? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei, gabaritar contigo, atividade 3. Então, a finalidade desta crônica, né? A pessoa que escreve crônica, a gente já sabe que é cronista, mas a finalidade qual é? Ótimo, acertou quem respondeu, homenagear Drummond e sua obra, usando o quê? A metalinguagem e a intertextualidade. Como eu sei o que é metalinguagem? Vamos retomar aqui. É a linguagem explicando a própria linguagem. Por exemplo, você vai consultar uma palavra no dicionário, o que você vê? Amar, daí eu pesquiso lá no dicionário. Tá lá, amar, verbo intransitivo, tal. Então, é a linguagem explicando a própria linguagem. E também a intertextualidade. Qual é a diferença entre metalinguagem e intertextualidade? Na intertextualidade, ocorre a citação, né? Ou seja, é um texto dentro do outro texto. Então, eu vejo, por exemplo, aqui os livros citados. Do Sentimento do Mundo, em que há o poema A Noite Dissolve os Homens, Fazendeiro do Ar, Brejo das Almas, A Rosa do Povo e Claro Enigma, citados no texto como uma forma de intertextualidade na crônica, que é a da Raquel de Queiroz. Então, o que ela faz? Ela homenageia o poeta com essa linguagem, ok? A crônica, o poeta faz as suas bodas de esmeralda com poesia, amaram-se, atormentaram-se, tiveram muitos filhos, exatamente 12 livros de poemas que já se multiplicaram em netos e bisnetos por coletâneas e antologias, sendo que muitos deles adquiriram nacionalidade estrangeira e ainda assim continua fecunda, é sempre amada do poeta. Ela é como a velha Sara no leito do patriarcado de Abraão. O tempo não lhe resseca a entranha, não lhe rouba a flor nem o fruto, antes cada vez mais lhe apura a cor e o grão, num renovado e incomparável milagre. Então, para você que adora a crônica, meu caro estudante, está aqui, ó, a página da crônicasbrasileira.org, poeta faz bodas de esmeralda, e você pode ler, além dessa, outras tantas crônicas e gostar mais do hábito da leitura acessando aqui a página. A atividade 4 tem a seguinte proposta. Releia. Diz que o jubileu dos 40 anos chama-se Bodas de Esmeralda. O poeta faz as suas bodas de esmeralda com a poesia. O que é possível inferir, então, sobre essas expressões destacadas? Que expressões estão destacadas? Ó, eu destaquei jubileu e bodas de esmeralda. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo. Olha só, o que você entende por jubileu? Então vamos passo a passo. Jubileu é um aniversário solene. É também um grande espaço de tempo. Os jubileus mais comemorados são o jubileu de prata, quando se trata de 25 anos. E o jubileu de ouro refere-se aos 50 anos. Já as bodas de esmeraldas estão entre as bodas de prata e as de ouro e representam o aniversário de 40 anos do poeta. Então, das expressões destacadas, né, bodas tem desde 1 ano até bodas de diamante, lá 75 anos e por assim vai. Então, as mais famosas bodas, né, a gente sabe, bodas de prata, bodas de ouro, você já deve ter ouvido e visto essas expressões por aí no seu dia a dia. Sobre a Raquel de Queiroz, fiz questão de colocar aqui uma imagem dela no selo, né? Para você perceber esse trechinho dela aqui, ó. A gente nasce e morre só. Talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. Então, a Raquel, professora, escritora, tradutora, jornalista, dramaturga, começou a escrever bem jovem, assim como você. Ela começou aos 19 anos. Leitora de Drummond, foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões de Literatura e a primeira a entrar na ABL, Academia Brasileira de Letras. Uma mulher, digamos assim, à frente do seu tempo. O que aprendemos? Lemos e interpretamos a crônica de Raquel de Queiroz. O poeta faz bodas de ouro, em homenagem, bodas de esmeralda, na verdade, né, em homenagem ao Drummond. E também aprendemos um pouco mais sobre intertextualidade e algumas características da crônica. Você viu que a crônica é um relato diário sobre o cotidiano, tem várias inspirações. Neste vídeo, falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.